Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e deixando ela ministrar o nosso coração. Estamos olhando para as promessas que a Bíblia está recheada delas, e cada uma dessas promessas nós podemos ver ali, né, algo que fala sobre um Deus tão maravilhoso, um Deus tão misericordioso, um Deus que olha para nós de uma maneira tão especial, de uma maneira tão amorosa, carinhosa, um Deus que ama dar coisas boas para cada um de seus filhos. Então, quando nós olhamos para essas promessas, nós vamos conhecendo um pouquinho mais acerca de Deus, acerca do caráter, como ele age, como ele pensa, como são os sonhos dele para nós, né? Nós vamos descobrindo tantas coisas a respeito de Deus, sobre a fidelidade dele, um Deus que fala e cumpre cada palavra que ele diz. É, e nós também vamos vendo nessas promessas, né, que elas dizem respeito a nós, mesmo que elas tenham sido faladas há tanto tempo atrás, elas são muito atuais, elas falam a nosso respeito. E nós podemos, então, nos apropriar de cada uma dessas promessas, entendendo que elas têm uma aplicação para nós hoje. E é isso que nós estamos vendo semana após semana. Essa semana nós vamos ver um momento na vida do rei Davi, que ainda não era rei aqui nesse momento, muito conhecido, né, mas um momento extremamente especial, um momento extremamente ministrador na nossa vida. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, verso 37, é o texto que nós vamos ver. 1 Samuel 17, 37, diz assim: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Então aqui nós encontramos uma afirmação de Davi, com muita convicção, com muita certeza, é, expressando algo que ele tinha no coração, né? Uma promessa, uma certeza de que Deus tinha livrado a vida dele e continuaria livrando. Uma certeza, uma convicção. Então vamos ver aqui como essa convicção, né, foi gerada no coração desse homem. Então vamos dar aqui uma olhada, né, no que estava acontecendo naquele momento para a gente ter uma ideia ali do contexto. Davi, ele, nesse momento, ele cuidava do rebanho do pai dele. E nesse trabalho de cuidar das ovelhas do pai, ele havia vivido muitas experiências com Deus, né? A gente encontra no Salmo 8, por exemplo, né, um salmo magnífico, e a gente vê que foi um momento muito especial de Davi. Provavelmente ele estava ali no campo à noite, olhando as estrelas, e de repente ele se vê tão pequeno diante daquela imensidão criada por Deus, e aí ele começa a falar, né, o que eu sou, o que é o ser humano diante de tanta grandeza. Mas aí Deus vai falando com ele, revelando, né, que o ser humano, na verdade, é ali a parte principal da criação, foi criado à imagem e semelhança desse Deus, e ali Davi então vai tendo experiências muito profundas com Deus, nesse tempo dele ali, né, no campo, cuidando das ovelhas. E ele então, ah, ele chega no momento que o pai dele chama ele do campo, fala: Filho, vem cá, eu preciso saber como é que estão os seus 3 irmãos que estão lá na guerra contra os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá na guerra contra os filisteus. Então o pai chama Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, chama Davi, dá ali umas comidas para Davi levar para os irmãos e para trazer notícia para ele de como eles estavam. Davi então vai, né? Só que quando Davi chega
ali no campo de batalha, ele ouve uma história que está acontecendo naquele momento, né? Tá o exército de Israel de um lado, o exército filisteu do outro, e fazia 40 dias que um gigante, um dos soldados gigantes, chamado Golias, estava ali desafiando alguém do exército de Israel que lutasse com ele. Então ele falou, ele propôs o seguinte: não vamos lutar, escolhe o melhor soldado de vocês aí, luta comigo, quem vencer a guerra, venceu. Nenhum exército precisa lutar. Só que fazia 40 dias que Golias estava lá, né? É, colocando esse confronto, vendo quem é que vinha lutar com ele, e ninguém aparecia. E aí, Davi responde que ele iria. Ah, mas ninguém vai, ninguém se propõe aí, então eu vou. Então eu vou lutar contra esse gigante incircunciso. Mas aí Saul ele reluta um pouco, dizendo: Davi, você é muito moço. Esse gigante aí, esse soldado, ele é experiente. Ele é um soldado experiente e, além do mais, ele é extremamente mais forte que você, né? Mas aí Davi fala com o rei Saul, dizendo o seguinte: olha, eu lá no campo, quando eu cuido das ovelhas do meu pai, quando aparece um leão, quando aparece um urso, eu vou lá e venço, né? Deus que me deu, me livrou da garra do urso, da garra do leão, vai me livrar da garra desse gigante. Então pode deixar que eu vou. E aí então Saul abençoa, porque não tinha mais ninguém, ninguém mais tinha aparecido, né? Ali Saul abençoa Davi e diz para ele ir, que o Senhor estivesse com ele. Então esse aqui é um resuminho da história, depois você pode ler com mais calma, que vale muito a pena esse capítulo todo. Mas para a gente aqui, essa parte da resposta de Davi é que eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho. Davi, ele disse assim: Deus, não foi a minha mão, não foi minha destreza, não foi a minha força, Deus me livrou de animais tão ferozes, tão mais fortes do que eu. Deus vai continuar me livrando, né? Davi, ele pôde não apenas aceitar o desafio, mas ele venceu o desafio, né? Quando a gente, lendo o restante da história, a gente vê que ele vence. E vence de uma maneira extremamente inusitada, né? Com pedrinhas, com uma funda, e o gigante foi vencido. Então, Davi não apenas teve a convicção de que ele deveria ir, mas que também ele venceria, e foi o que aconteceu. E aconteceu por quê? Porque ele já estava construindo um relacionamento de intimidade e confiança com Deus. Aquela convicção, aquela fé, aquela certeza de que Deus o livraria não apareceu do nada. Esse relacionamento, ele tinha sido e estava sendo construído dia a dia na vida de Davi, no seu relacionamento com Deus, né? Ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus continuaria dando vitória a ele diante dos inimigos, mesmo que esses inimigos fossem cada vez mais fortes. Porque ele sabia, no relacionamento dele com Deus, nesse relacionamento de intimidade e confiança com Deus, de que não haveria nenhum inimigo mais forte do que o seu Deus. Então, por mais que os desafios aumentassem, por mais que o próximo inimigo fosse mais forte, mais poderoso do que o anterior, independente disso, qualquer inimigo que aparecesse, pudesse ser forte que fosse, não seria de longe, né, mais forte do que Deus. Então, nessa construção desse relacionamento de Davi com Deus, essa fé, essa convicção, essa confiança foi cada dia sendo cada vez mais solidificada no coração de Davi, no dia a dia de Davi, no olhar de Davi diante das dificuldades, diante dos desafios, né? E assim também é conosco. Da mesma maneira que aconteceu com Davi, também é a proposta de Deus para nós. Deus, ele nos chama a um relacionamento de intimidade e confiança com ele.
né. Tem um salmo que diz: Prove e veja que o Senhor é bom", né. Tem que provar de Deus, tem que viver com Deus, tem que ter, essas experiências, esse relacionamento com Deus. A fé, a convicção, a confiança, elas não surgem do nada, não é? É como se fosse um relacionamento com uma outra pessoa. Você não simplesmente olha para alguém que você nunca viu e diz: "Eu vou confiar plenamente nessa pessoa", né. "Eu tenho convicção de que eu posso confiar", não, a confiança ela vem com o conhecer, com o relacionamento, com o dia a dia, com as experiências que vivemos juntos, e assim é com Deus. E Ele nos chama a esse relacionamento, né, com Ele. E aí, nesse relacionamento com Ele, cada experiência, cada aprendizado nessa jornada nossa com Ele, Ele vai nos capacitando a desafios cada vez maiores. A nossa confiança vai ficando cada vez maior. Nós vamos aprendendo a descansar cada vez mais, mas apareceu o maior problema, o maior desafio que nós enfrentamos na vida. Nós temos a certeza, Deus nos livrou antes, Ele vai continuar nos livrando. Eu pude contar com Deus antes, mesmo que fosse um desafio menor. Agora, nesse, eu continuo contando com Ele. Eu continuo confiando que a boa mão dele está sobre a minha vida, que o cuidado dele está sobre a minha vida. Então ele vai nos capacitando cada vez mais, né, a olhar e não temer os desafios maiores. Ele vai nos dando fé e cada vez mais certeza de que podem vir leões, podem vir ursos, podem vir Golias, não importa o tamanho dos inimigos, não importa o tamanho dos desafios, dos problemas, das adversidades, ele está conosco e ele nos faz sempre mais do que vencedores. Essa é a promessa do Senhor para nós. E aí, nessa promessa tão magnífica, nós podemos aprender, né, ali o princípio, aprender o que está inserido nessa promessa, para viver tudo isso, para viver uma vida de vitórias, para não temer inimigos, para não temer os inimigos cada vez maiores que se apresentam diante de nós. É necessário essa busca desse relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de confiança e que é gerado no nosso dia a dia, né? Um dia de cada vez, vivendo na presença desse Deus, conhecendo um pouquinho dele hoje, e amanhã um pouquinho mais, e depois de amanhã um pouquinho mais. E ele então se revelando a nós, né? Revelando esse Deus tão maravilhoso e tão inesgotável, porque por mais que nós possamos conhecer dele, sempre devemos prosseguir em conhecer, porque ele sempre terá algo para nos ensinar, para se revelar a nós. Graças a Deus por isso. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada por cada promessa que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor. Continua, Pai, ministrando o nosso coração. Continua nos levando, Senhor, a esse relacionamento profundo, íntimo com o Senhor. Que tenhamos a cada dia mais intimidade, mais confiança, Senhor, cada vez mais, Senhor, na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida e, se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.